E se eu te dissesse que o medo não começa quando você percebe que está com medo? Ele começa antes, bem antes, em silêncio. Existe um intervalo muito curto, cerca de 3 segundos, em que o corpo já decidiu que algo pode ser perigoso, mesmo que sua mente ainda esteja tentando entender o que está acontecendo. Nesses segundos, você ainda não pensou, estou com medo, mas o corpo já mudou a respiração, o ritmo do coração e o nível de atenção. Esse momento é real, mensurável e acontece com todo mundo. No dia a dia, ele aparece assim. Um barulho inesperado e seu corpo pula antes do susto virar pensamento. Um olhar estranho de alguém e você sente um aperto antes de entender por quê. Um silêncio fora do normal em casa e seu corpo fica alerta antes de você levantar. Nada disso é exagero emocional. É funcionamento básico do corpo humano. O medo não surge para te atrapalhar. Ele existe para ganhar tempo. Esses 3 segundos são uma vantagem biológica. O corpo reage rápido enquanto a mente ainda está ocupada analisando. É como um freio automático de carro. Ele atua antes de você pisar no pedal. Para entender isso sem termos difíceis, pense assim. O corpo tem um sistema de vigilância que trabalha 24 horas por dia. Ele observa sons, movimentos, expressões, cheiros e memórias. Quando algo foge do padrão, ele dispara um aviso interno, mesmo sem ter certeza se é perigo de verdade. Esse aviso inicial não é pânico, é apenas um ajuste rápido. Fique atento. Por isso, entender o que acontece nesses 3 segundos muda muita coisa. Ajuda a lidar melhor com a ansiedade. Explica por que o corpo reage antes da razão. Mostra que nem todo medo significa que algo ruim vai acontecer. Ensina como interromper reações automáticas antes que cresçam. Importante deixar claro, o corpo não é exagerado, ele é prevenido. Ele prefere errar pelo excesso do que pelo atraso. Ao longo deste roteiro, vamos destrinchar esses 3 segundos passo a passo. O que o corpo percebe primeiro. O que muda na respiração, no coração e nos músculos. Como isso afeta decisões, fala e comportamento. O que acontece quando esse sistema dispara demais? E principalmente, o que você pode fazer na prática? Tudo isso em linguagem simples, sem mistério e sem promessas mágicas. A ideia não é eliminar o medo, mas entender o aviso antes que ele vire confusão. Vamos entrar exatamente nos 3 segundos antes do medo. Não é sensação vaga, é sequência corporal. Primeiro segundo, o corpo percebe antes da mente. Tudo começa com um detalhe pequeno, um som fora do padrão, um movimento rápido, uma mudança no rosto de alguém, um pensamento que aparece do nada. Nesse instante, o cérebro faz uma pergunta simples. Isso combina com o que eu esperava. Quem faz essa checagem rápida é a amígdala, sensor de ameaça do cérebro. Ela não pensa, não conversa e não explica. Ela compara. Se algo foge do normal, ela acende um alerta inicial. No corpo, isso quase não é percebido conscientemente, mas já dá para notar. Um micro susto, um leve prender da respiração, uma sensação rápida de atenção ligada. Exemplo prático. Na rua, alguém muda de direção de forma brusca. Seu corpo desacelera o passo antes de você decidir. No trabalho, o tom de voz do chefe muda. Seu estômago dá um aperto rápido. Em casa, um objeto cai. Seus ombros sobem antes de você virar a cabeça. Nada disso é medo ainda. É só o corpo dizendo, confere isso melhor. Segundo, o corpo se prepara. Se o sinal não é imediatamente descartado, o corpo entra no modo preparo. Aqui aparece a adrenalina, mensageiro químico de alerta, em dose pequena. Não é para correr ou lutar, é só para acordar o sistema. O que muda de forma prática. O coração acelera um pouco para levar energia. A respiração fica mais curta e rápida. Os músculos ficam levemente mais rígidos. A atenção começa a fechar o campo ao redor. Você pode notar como mandíbula mais dura, ombros elevados, vontade de parar o que estava fazendo. Exemplos do cotidiano. Cozinhando, o chiado do óleo faz você afastar a mão antes de pensar. Dirigindo, um carro freia à frente e seu pé já reage. Em conversa, alguém muda a expressão e você trava a fala por 1 segundo. Ainda não é medo consciente, é preparação automática. Terceiro segundo, foco total no possível risco. Se o corpo ainda não recebeu a informação de que está tudo bem, ele faz um último ajuste. A atenção fica afunilada. Você para de perceber detalhes ao redor e foca no que parece ser o problema. É o momento em que o ambiente parece mais sério. O tempo parece um pouco mais lento. Pensamentos ficam mais curtos e diretos. Isso acontece porque o corpo reduz o que não é essencial naquele instante. Ele economiza energia para a reação. Exemplos claros. Em uma discussão, você para de ouvir o resto e foca em uma frase específica. Cuidando de criança, um barulho estranho faz todo o resto sumir.
Antes de uma apresentação, o corpo silencia distrações e fixa no público. Agora sim, o medo pode aparecer na mente como sensação nomeada, mas ele nasceu antes, no corpo. Um ponto importante: esses 3 segundos não significam perigo real. Eles significam apenas que algo saiu do padrão esperado. O corpo não decide se é um problema grande ou pequeno. Ele só compra tempo para você decidir depois. E quando esse sistema funciona bem, ele liga e desliga rápido. O problema começa quando ele fica ligado sem necessidade. Os 3 segundos antes do medo foram feitos para situações pontuais. Um risco aparece, o corpo reage, tudo volta ao normal. O problema não é o alerta, é quando ele vira estado permanente. Quando isso acontece, o corpo começa a funcionar como se algo pudesse dar errado a qualquer momento. Não por drama, mas por repetição. Ele aprende pelo uso. Quando o sistema de alerta dispara muitas vezes ao longo do dia, alguns sinais aparecem. Respiração mais curta mesmo em repouso. Ombros e pescoço sempre tensos. Cansaço que não combina com o esforço feito. Dificuldade de manter a atenção por muito tempo. Isso acontece porque o corpo gasta energia se preparando para algo que não acontece. Exemplos comuns. No trabalho, você termina o dia exausto sem ter feito esforço físico. Em casa, qualquer barulho já gera irritação. Em conversas, você responde no automático e depois pensa: por que falei assim? O corpo está em modo pronto para reagir, não em modo descansar. O corpo se adapta a tudo, inclusive ao medo frequente. Com o tempo, o nível de tensão vira o novo normal. O descanso fica superficial. O sono perde profundidade. Pequenos problemas parecem grandes. Aqui entra a hipervigilância, atenção excessiva ao ambiente. Em palavras simples, o corpo não relaxa nem quando pode. Exemplos práticos. Você deita, mas o corpo não desliga. Qualquer mensagem no celular gera um sobressalto. Você revisa mentalmente conversas antigas sem perceber. Nada disso significa fraqueza. É adaptação biológica. Se esse estado dura muito tempo, o corpo começa a dar sinais mais claros. Dores musculares frequentes. Queda de energia ao longo do dia. Sensação de estar sempre atrasado. Menor tolerância a frustrações. O corpo não está quebrado. Ele está cansado de se preparar. Sinais que pedem atenção profissional. Falta de ar sem esforço. Tontura recorrente. Suor frio sem calor. Perda de força ou tremores frequentes. Esses sinais são o corpo pedindo ajuda para regular o alerta. Alguns ajustes simples ajudam o corpo a entender que nem todo sinal é perigo. Criar pausas reais ao longo do dia. Diminuir estímulos contínuos, barulho, notificações. Alongar o corpo antes que ele trave. Respirar fundo de forma consciente, mesmo sem ansiedade. Exemplo simples. Antes de responder uma mensagem tensa, solte os ombros e expire devagar. Ao chegar em casa, mude de ambiente ou roupa para sinalizar pausa. Use horários fixos para checar notícias e redes. Isso ajuda o corpo a desligar o alarme sozinho. Para estudar o que acontece antes do medo, a ciência não começa perguntando: você está com medo? Ela começa observando o corpo. Isso porque o corpo reage antes da pessoa conseguir explicar o que sentiu. Os pesquisadores olham para sinais simples, fáceis de medir. Batimentos do coração. Ritmo da respiração, tensão muscular, movimentos pequenos do corpo, tempo de reação. Nada disso exige máquinas complexas para entender o conceito. Exemplo do dia a dia. Um relógio que mede batimento já mostra alterações antes da pessoa perceber emoção. Um microfone capta mudanças na respiração antes da fala mudar. Câmeras veem o corpo enrijecer antes de qualquer expressão verbal. Um teste comum funciona assim. A pessoa fica sentada, em ambiente calmo. De repente, surge um estímulo inesperado, um som, uma imagem ou uma mudança de luz. Antes da pessoa dizer "me assustei", já dá para ver o coração acelerando, a respiração encurtando, os músculos do rosto contraindo. Isso mostra que o corpo antecipou a emoção. Outro tipo de teste compara reação a algo previsível, reação a algo inesperado. O inesperado quase sempre ativa o corpo mais rápido, mesmo sem perigo real. A ciência também compara grupos diferentes. Pessoas descansadas, X cansadas. Pessoas sob estresse, X em ambiente tranquilo. Pessoas com rotina previsível, X caótica. O resultado costuma ser claro. Quanto mais cansado e sobrecarregado o corpo está, mais rápido ele dispara o alerta. Não porque o mundo ficou mais perigoso, mas porque o sistema perdeu margem de segurança. Hoje sabemos que o corpo reage antes da consciência. O medo começa como ajuste físico. Pensamentos vêm depois, tentando explicar a sensação.
O corpo aprende pelo uso. Quanto mais alerta, mais fácil disparar. Sabemos também que o corpo consegue reaprender a desligar o alerta com práticas simples e consistentes. Ainda está sendo estudado, porque algumas pessoas desligam o alerta rápido, porque outras ficam presas nele. Como o sono, a alimentação e o ritmo de vida influenciam esses 3 segundos. Quais treinos simples ajudam o corpo a recuperar confiança no ambiente? Nada disso é místico. É ajuste de sistema. Os 3 segundos antes do medo não são um defeito do corpo. Eles são um sistema de proteção rápido, criado para ganhar tempo quando algo foge do esperado. Antes da mente entender, o corpo ajusta a respiração, acelera levemente o coração, prepara os músculos, estreita a atenção. Isso acontece todos os dias, em situações pequenas e grandes. Na maioria das vezes, o alerta liga e desliga sozinho. O problema começa quando o corpo liga o alerta muitas vezes e não encontra espaço para desligar. Aí surgem cansaço, tensão constante, sono ruim e reações automáticas que parecem exageradas, mas não são. São sinais de um sistema trabalhando sem pausa. O ponto mais importante deste roteiro é simples. O medo começa no corpo, mas pode ser regulado pelo corpo. Você não precisa convencer a mente. Precisa mostrar fisicamente que o ambiente está seguro. Pequenos gestos repetidos ensinam isso melhor do que explicações longas. O que guardar em poucas frases. O corpo reage antes de você pensar. Esses 3 segundos são proteção, não fraqueza. Quando o alerta vira rotina, o corpo cansa. Regular o corpo ajuda a regular o medo. Atenção precoce evita desgaste maior depois. Nada disso promete eliminar o medo. A promessa real é diminuir o impacto e recuperar margem de calma. Ação simples para hoje. Escolha um momento fixo do dia, manhã, tarde ou noite. Quando lembrar, faça apenas isso por 1 minuto. Solte os ombros. Expire lentamente pelo nariz por 4 segundos. Deixe o ar sair pela boca por mais 4 segundos. Repita 3 vezes. Esse gesto simples diz ao corpo: o alerta pode desligar agora. Com repetição, o corpo aprende. E quando o corpo aprende, a mente acompanha. Comenta aqui. Em qual situação seu corpo entra em alerta primeiro? Trabalho, casa ou trânsito?